Bom dia, bem-vindos à 13ª aula de fotografia como forma de expressão da Fundação Deodato Santana, Prefeitura de São Sebastião. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora. Hoje nós vamos falar de um dos recursos que eu mais adoro na fotografia e que é uma delícia de usar. A gente vai falar hoje de foco e de desfoque. De que maneira você pode usar esse recurso e como ele funciona. Porque às vezes você não consegue usar esse recurso e outras sim. O foco e desfoque é um dos assuntos mais interessantes da fotografia. E mesmo com celular você consegue utilizar esse recurso. Vamos descobrir algumas maneiras, alguns macetes para se usar este recurso tão legal. Aqui nós estamos novamente naquela ponte que é a minha queridinha. E aqui vou explicar para vocês por que o foco e desfoque ele acontece. Aqui nessa imagem nós temos o primeiro plano, essa área aqui de chão. Tá vendo o meu dedo? Aqui, se vocês estão vendo, umas pedrinhas bem pequenininhas e, no entanto, elas têm um papel significativo na imagem. Lá no fundo, está sem foco e é a parte mais distante da câmera. Como isso acontece? Para que ocorra o foco e desfoque, nós temos que ter um elemento que esteja a uma distância curta da câmera. Aqui a gente está falando de 20 centímetros ou menos da câmera. E nós temos que ter, para uma área de desfoque, nesse caso, algo que esteja bem distante. Então essa relação de distância entre a área focada e a área desfocada, ela tem que ser significativa, tá? Então aqui, se eu passar o foco lá para o fundo, aqui na frente nós perdemos o foco. Então, a distância da câmera para o primeiro plano, que seriam as pedras, e da câmera para o último plano, que está em foco, ela é significativa e por isso nós conseguimos esse efeito. Outro exemplo. Aqui, todas essas pedras, elas têm uma distância muito semelhante umas das outras em relação à câmera. Quando eu trago a câmera mais próximo desse chão, eu terei algumas pedras com foco e outras sem foco. Essa relação da distância entre a câmera e o objeto nós chamamos de distância focal. Bom, aqui nessa escolha eu resolvi dividir a minha tela através dessa diagonal. Nesse primeiro momento o foco no fundo e você tem na frente um azul que está sem foco. E agora, mantendo o recurso da diagonal, eu trago o foco para frente, dando importância a essa madeira azul. Então vocês podem trabalhar com essa brincadeira de sentir o impacto do foco na tua imagem. A parte desfocada, ela te traz uma potencialização da importância da área que está focada. No entanto, se eu tiver uma imagem com tudo em foco, por exemplo, agora, a distância entre eu e as árvores, ela é mais ou menos a mesma, tanto na árvore que está mais próxima quanto na última. Essa relação não é tão distante, essa proporção não é tão distante. Eu tenho
efeito de não trazer valor especial a alguma dessas árvores. Todas aqui ganham a mesma importância. Quando nós utilizamos o recurso do foco e do desfoque, nós criamos uma atenção especial para aquilo que está em foco na nossa imagem. Aqui, por exemplo, eu tenho no primeiro plano, ou seja, no plano mais próximo à câmera, esse pequeno hibisco que está em foco e com bastante luz. No entanto, o fundo que está mais distante da câmera fica sem foco. Se eu alternar o foco para o fundo, o hibisco aqui, ele vai funcionar como uma moldura para minha imagem. Então, essa alternação transforma a leitura da imagem. Novamente. Com esse recurso, você consegue fazer com que a câmera determine para onde vai o olhar do espectador. A gente sempre vai procurar elementos que nos trazem uma leitura melhor. Então, por exemplo, um elemento que tenha uma cor mais vibrante, um elemento que esteja com uma iluminação mais apropriada. E nesse caso, a gente vai trabalhar com a sensação do foco. Não é à toa que quando uma pessoa usa óculos, ela tem uma visão mais agradável. Quando tira o óculos, ela começa a ficar desconfortável, tá? Porque tudo começa a perder o foco e isso é um incômodo permanente. Quando nós vemos uma imagem sem foco, ela é incômoda. Mas se nessa mesma imagem nós tivermos um pequeno pedaço em foco, com o foco perfeito, o nosso olhar se dirige completamente para esse ponto. Esse recurso é sensacional e eu acho que ele dá um charme nas imagens, ele causa uma sensação, às vezes até de sonho, o que é muito legal. Agora, como é que isso funciona? Por que às vezes você consegue e às vezes você não consegue? Vamos explicar isso mais em detalhe. Nós já tivemos diversas ferramentas onde o fotógrafo ele consegue conduzir o olhar do espectador. Nós vimos que o enquadramento pode fazer com que você faça o seu espectador olhar mais à sua direita ou mais à sua esquerda, ou trazer o olhar dele para o centro. Você pode dar uma ênfase através de um largo espaço em torno de um objeto central. Nós vimos também os recursos do ponto de fuga, fazendo com que você conduza o olhar do teu espectador. E hoje nós vimos a questão do foco, né? Como o nosso olhar ele vai buscar o foco. Então, esse é um recurso que eu quero que vocês experimentem. Ele é possível tanto nas câmeras manuais quanto nas câmeras automáticas. Hoje eu estou aqui trabalhando com o celular e vocês viram que isso é possível. Experimentem, mesmo dentro de casa, se você tiver um objeto bem próximo à câmera e um objeto a uma distância maior, você vai conseguir esse mesmo efeito, tá bom? Então, uma ótima semana e nos vemos na próxima aula. Agora, algumas imagens para inspirar vocês, muitas feitas pelos alunos das oficinas culturais e outras feitas por mim. Aqui, o recurso de foco e desfoque como uma maneira de guiar o olhar do espectador. Um beijo grande, boa sorte e qualquer dúvida é só chamar. Tchau!